Olá, queridos amigos, estamos aqui na igreja do Balneário Meia Ponte. A igreja está vazia devido às circunstâncias em que estamos vivendo no momento, mas estamos aqui pregando para você, para levar para você uma palavra de esperança, de ânimo, de conforto, de certeza que o nosso Deus está no controle de tudo e o melhor está por vir. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, estamos aqui para te buscar. Vamos ler agora a tua palavra. Fale ao nosso coração através dela. Traga uma mensagem de esperança, de conforto ao nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas faltas. Tenha misericórdia de nós e lute por nós. E, ó bondoso Deus, a todos esses que estão ouvindo, dá a eles a esperança e a certeza de que dias melhores virão. Oro em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Há aí uma história maravilhosa, uma história bem conhecida. Vamos extrair algumas lições para a nossa vida cotidiana. Marcos, capítulo 4, versículo 35. O texto diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos extrair dessa história algumas lições. Jesus passou o dia pregando, ensinando, curando. Provavelmente ele não teve tempo nem para se alimentar e nem tampouco para se descansar. O dia acabou, a noite estava se aproximando e Jesus chegou para os seus discípulos e disse: Entrem no barco e vamos para o outro lado do mar da Galileia. Jesus não era um pescador. Jesus aprendera com seu padrasto o ofício de carpinteiro. Os seus discípulos, na sua grande maioria, eram pescadores e eles conheciam muito bem o mar da Galileia. O mar da Galileia tinha uma característica bem interessante. Poderia estar uma noite tranquila, com céu estrelado, quando de repente, atrás daquelas montanhas, saía uma forte tempestade que assustavam os mais fortes pescadores. Era noite, provavelmente não era o melhor momento para fazer uma viagem, mas os discípulos não questionaram a Jesus. Jesus deu uma ordem: entrem no barco, e eles o obedeceram, sabendo que ele sabia e sabe sempre o que é melhor. Qual lição a tirar aqui? Queridos, não é você que sabe o que é melhor para a sua vida. Quem sabe o que é melhor para a sua vida é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a única segurança que você tem é em dar ouvidos às orientações que Ele nos passa através de sua palavra. Quando nós temos em consideração as orientações que Deus nos dá, que estão escritas na sua palavra, e obedecemos, pode ter certeza que o caminho que estamos trilhando é o caminho que nos levará à paz, à felicidade, à vitória. Nós somos livres. E se não quisermos dar ouvido ao que Deus diz através da sua palavra, somos livres, mas tenha certeza que teremos um encontro marcado com o desastre. Primeira lição: quando Deus pede, obedeça, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Mas nós temos um coração que às vezes gosta de duvidar. Nós temos um coração que às vezes acha que nós é que sabemos o que é melhor para a nossa vida. Mas quando você tiver que decidir entre o seu coração, entre a sua percepção, entre o que você acha
e entre o que Jesus diz em sua palavra, se coloque sempre ao lado de Jesus, porque é sempre o caminho melhor e o caminho mais seguro. Os discípulos obedeceram e entraram dentro do barco. Vamos lembrar de uma coisa: Jesus passou o dia ensinando, Jesus passou o dia falando do reino de Deus, dando ideias, dando ensinamentos, e quando os discípulos dele obedeceram e agora entraram dentro do barco, de repente, eu gostaria que você memorizasse bem essas duas palavrinhas, de repente. As tragédias e as maiores tragédias da humanidade aconteceram de repente. Ninguém estava esperando por uma situação como essa. Ninguém estava esperando contar que em 2020, no mês de março, estaríamos vivendo uma quarentena. Ninguém estava esperando por uma situação como essa, mas as coisas acontecem nesse mundo de maldade e de pecado. E sabe o que vai fazer a diferença? O que fará a diferença em nossa vida é a distância que nós nos mantemos do Senhor Jesus. De repente, o barco estava indo com os discípulos e Jesus dentro, mas de repente, uma forte tempestade, com ondas altíssimas e violentas, vieram sobre aquele barco. E o barco começou a encher-se de água, começou a se balançar e tudo indicava que o barco ia afundar. Durante o dia, ouviram os ensinamentos de Jesus. E agora, durante a noite, dentro do barco, eles tinham que colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Oh, querido, a vida cristã não é só ouvir. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é apenas sentar dentro da igreja, ouvir lindos sermões, lindas músicas, inspiradoras orações. A vida cristã é uma vida em que também temos que praticar os ensinamentos de Jesus. E o momento que nós estamos vivendo, estamos tendo uma grande oportunidade de praticar os ensinos de Jesus. E um deles é exercitar a nossa fé, confiar que Ele tem o controle absoluto de tudo, confiar que Ele está olhando por nós, confiar que Ele está do nosso lado, confiar que Ele não vai nos abandonar. Esse é o momento de praticar a fé e não deixar o nosso coração ser dominado pelo desespero, não deixar o nosso coração ser dominado pelo desânimo. Nós temos a palavra, nós conhecemos a palavra, nós temos experimentado do amor e do cuidado de Deus. Então chegou o melhor momento de praticarmos esses ensinos. A tempestade veio e naquela escuridão, no mar da Galileia, os discípulos não colocaram em prática os ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Eles tentaram sozinhos, eles tentaram enfrentar a tempestade, lutando com as águas que invadiam o barco, lutando contra os fortes ventos. Se esqueceram de Jesus, não aprenderam, não colocaram em prática o ensinamento de Jesus. Nós temos aprendido que Deus está conosco. No Salmo 121, a palavra nos diz que o Senhor está do nosso lado como a sombra. E eu poderia lhes dizer que Ele está mais perto de nós do que a sombra. São mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Mas Ele dá atenção a você e a sua família como se vocês fossem os únicos a habitar nesse planeta. Ele não perde você de vista. Aonde você estiver, passando o que você estiver, aquele que criou esse universo, aquele que mantém esse universo, está com os olhos voltados para você. Acredite nisso. Porque se você acreditar nisso, você terá forças e esperança para enfrentar os desafios que a vida lhe oferece. Esqueceram de Jesus, mas nós não podemos esquecer de Jesus. Nós não podemos lutar sozinhos. Estamos passando por um momento extremamente delicado e muitos estão com a sua atenção, com o seu foco, com a sua energia, com sua força, com o seu tempo apenas voltado para a crise, só falam nisso, só pensam nisso. Estão como os discípulos dentro do barco, olhando apenas para a tempestade, lutando apenas contra a tempestade.
Provavelmente essas pessoas terão a mesma reação dos discípulos. Seu coração será dominado pelo medo, seu coração será dominado pelo desespero. Chegará um momento em que vão se sentir derrotados, não vão ter mais forças para vencer ou para lutar. Você precisa fazer diferente. Nós gostaríamos de saber quais são os medos que você tem. Compartilhe conosco aí, envie. Eu fui uma pessoa que cresci com muito medo do escuro. Quando era adulto ainda tinha medo do escuro. Acredite nisso. Qual é o seu medo? Qual é o medo que você tem? Precisamos buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Esse é o momento que temos que buscar ao Senhor. Esse é o momento que temos que voltar para o Senhor. Mas como buscá-lo? Através da leitura da Bíblia. A Bíblia, com seus salmos, com as suas histórias, nos levarão para perto do Senhor, e nele o nosso coração encontrará paz, nele o nosso coração encontrará refúgio, segurança para enfrentar os desafios que estamos passando. Através da oração nos tornaremos fortes e tiraremos o foco do problema, da crise, e colocaremos o foco naquele que não tem crise, aquele que está acima de tudo e de todos, e aquele que vai lutar por nós, e é aquele que vence todas as batalhas. Provavelmente naquela noite deve ter acontecido um relâmpago, deve ter relampejado, iluminado o barco. Os discípulos viram lá na ponta do barco Jesus, e Jesus estava dormindo. Eles olharam para Jesus e devem ter ficado apavorados. Como? Um barco que estava afundando pela quantidade de água que estava dentro dele, numa tempestade como aquela, como ele podia dormir? Poderíamos pensar que ele dormiu porque estava extremamente cansado? Poderíamos pensar que ele dormiu porque não tinha mais forças? Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Adquiriu a natureza humana e por isso sentia cansaço. E por isso dormiu. Mas ele não dormiu apenas porque estava cansado. Ele dormiu porque tinha paz no seu coração. Jesus tinha uma perfeita, uma intimidade muito grande com Deus o Pai. Ele fazia a vontade de Deus o Pai. Ele colocava Deus o Pai como a prioridade da sua vida. Ele descansava no amor e no cuidado de Deus o Pai. Por isso que ele dormia. Por isso que ele descansava. Ó queridos, quando tivermos fome de Deus, quando tivermos sede de Deus, quando fizermos de Deus a nossa prioridade, em Deus, Ele compartilhará conosco aquilo que é produzido nele, no seu coração, a paz. E com paz que vem do Senhor, enfrentamos qualquer desafio que a vida nos oferece, enfrentamos qualquer crise, enfrentamos qualquer tempestade, sem se desanimar, sem se desesperar, sem se dar por vencido. Enfrentaremos com calma, com serenidade, porque a paz que vem do Senhor e que entrará em nosso coração nos tornará pessoas fortes. Mas a paz só pode vir para aquele que está em íntima comunhão com o Senhor. Você está precisando de paz e essa é a sua maior necessidade nesse momento de crise. Vá ao Senhor com seu coração ansioso, vá ao Senhor com seu coração temeroso, vá ao Senhor na situação que você se encontra. Ele vai lhe amparar e vai mudar o estado do seu coração e o fortalecerá para enfrentar o momento. Porque sem Deus, a humanidade tem um encontro marcado com o desastre. Ele dormiu. Em determinado momento os discípulos gritaram: Senhor, salva-nos, socorre-nos, porque estamos morrendo. Há uma coisa aqui impressionante. As ondas não acordaram Jesus. A força das tempestades não acordaram, mas o grito de socorro dos discípulos o acordou. Entrou no seu ouvido e atingiu o seu coração. Oh, querido, não pense nunca que a sua situação, que a situação que o planeta está passando é indiferente aos olhos do Senhor Jesus.
tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que a sua família está passando, tudo aquilo que a humanidade está passando nesse momento de crise, é algo que Deus sabe, é algo que Deus está acompanhando, é algo que Deus está agindo e Deus está lutando por nós. Deus não desampara os seus filhos. Acredite nisso para ter força para enfrentar esse momento. Quando você fala ao Senhor, mesmo que em pensamentos, Ele te ouve. Suas lágrimas conseguem alcançar o coração do Senhor. Suas lágrimas são sentidas, o gosto de sal delas, nos lábios do Senhor. O seu pedido de socorro sensibiliza o coração do Senhor. E mais uma vez, Ele está disposto a lutar por nós. E se permitirmos, se crermos nele, e se deixarmos, Ele lutará por nós e vencerá por nós. O que nos assusta não é apenas as notícias que temos ouvido nos meios de comunicação, mas o que nos assusta é o estado do nosso coração. Precisamos de mais fé, precisamos de mais confiança, precisamos de mais dependência. Que Deus nos dê um coração assim. Que Deus encha o nosso coração de fé, de confiança nesse momento. Que nesse momento nós possamos praticar os ensinos do Senhor, crer nele, esperar nele e entregar a nossa vida em suas mãos, crendo que Ele já está agindo. O grito dos discípulos acordou o Senhor e eu imagino que Ele se levantou daquele barco, com o corpo molhado, olhou para os discípulos, olhou para as ondas, olhou para o vento, olhou para aquela natureza agitada, se apiedou, sentiu compaixão dos discípulos. Eles estavam numa situação que eles pensavam que iriam morrer, e ninguém quer morrer, ninguém quer ser vencido pela morte, nenhum de nós quer perder um amigo também, quer perder um parente, queremos ter vida e Ele sabe disso, e Ele quer que nós venhamos a viver. Jesus olhou para os discípulos e mostrou algo para eles, que eu quero que Ele mostre isso ao seu coração e à sua consciência. Provavelmente Ele levantou as mãos e falou para a natureza: acalma-te, emudece. E a natureza, inanimada, reconheceu a voz do seu Criador. A natureza reconheceu a voz do seu mantenedor. O vento se aquietou, as ondas do mar voltaram ao seu normal. Tudo voltou a ser calmo, sereno e tranquilo, porque ali o Deus homem falou e a natureza lhe obedeceu. Jesus mostrou que Ele tem total domínio, total controle sobre tudo. A crise que nós estamos passando está sob o controle do Senhor. Ele está permitindo isso acontecer com um propósito, ou com vários propósitos, mas Ele tem o controle absoluto de tudo. Mas antes dele demonstrar para os discípulos que tinha o controle absoluto de tudo, Ele quer ter o controle do seu coração. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida, deixa Ele ser o dono da sua vida. Seja uma pessoa humilde, que reconheça a sua fragilidade, que reconheça as suas limitações, que depende do auxílio, da intervenção, da bênção e da proteção do Senhor, porque sem isso nós não conseguiremos vencer essa crise. Os discípulos reconheceram isso, reconheceram que precisavam da ajuda do Senhor, reconheceram sua fragilidade para enfrentar aquela tempestade, não falaram nada, mas reconheceram, e Jesus percebeu isso. Acalmou a tempestade, acalmou o vento, e Ele quer hoje acalmar o seu coração. Esse vírus não é mais forte do que o Senhor. Essa doença não é mais forte do que o Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu todas as doenças, e Ele vai vencer isso por nós e vai nos dar a vitória. O mar se acalmou, os discípulos ficaram novamente dentro do barco e atravessaram o mar da Galileia e chegaram sãos e salvos do outro lado. Eu não sei por quanto tempo ainda conviveremos com essa crise. Eu não sei por quanto tempo ainda veremos essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas de uma coisa nós precisamos:
de paz em nosso coração. E essa paz virá se nós nos apegarmos ao Senhor pelo estudo e pela leitura da sua santa palavra. Se nós nos apegarmos ao Senhor pela oração, Ele tirará o medo do nosso coração, colocará paz, e nós passaremos pelo vale da sombra e da morte, com segurança, com confiança, porque Deus está ao nosso lado. Se apegue a Deus, passe mais tempo na sua casa, com a sua família, procurando ao Senhor. Aproveite esse momento e procure ao Senhor. Procure olhar essa crise não só com os olhos focados na crise, mas olhe para o Senhor que está aí ao seu lado e é o Deus dos exércitos, aquele que nos traz a vitória. Ele vai te dar a vitória. Ele vai dar a vitória para nós, porque Ele é o Senhor da guerra que vence todas as batalhas. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe e que Deus torne todos nós vitoriosos. Feche os seus olhos e vamos fazer mais uma prece. Bondoso Deus, estamos enfrentando uma verdadeira tempestade. Uma tempestade mais forte do que nós. Uma tempestade em que mostra a nossa fragilidade e a nossa limitação. Mas cremos em Ti. Mesmo sem vê-lo, cremos em Ti. Mesmo sem ouvir a Tua voz audível, cremos em Ti. Cremos nas promessas da Tua palavra. Cremos que o Senhor está nos ouvindo. Cremos que o Senhor está lutando por nós e que dias melhores virão. Nossos olhos não estão voltados para a tempestade, nossos olhos estão voltados para Ti. Dê a Tua bênção a essas pessoas que nos ouvem. Fique com elas, as protegendo e as abençoando. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor, deixa que eu cuido de você. Quais são os temores que você enfrenta na sua vida pessoal? Quais são os temores que você enfrenta com a sua família? Jesus sabe quais são as lutas que você tem. Jesus sabe quais são as tempestades que você está enfrentando e Ele quer te ajudar. Clame a Ele, fale com Ele, com as suas próprias palavras, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te atender, e Ele vai lutar por você, e a tempestade não será mais forte do que aquilo que Ele vai fazer por você. Acredite nele, confie nele, descanse nele. Filho, eu cuido de você.